Olá, queridos. Você entende o livro de Apocalipse? As coisas que se encontram no livro de Apocalipse, você entende, você compreende, você gosta de estudar o livro de Apocalipse? Não gosta? Se você gosta, parabéns. Se você não gosta, a partir desse estudo de hoje você vai gostar. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz o seguinte, olha só. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nas escritas, porque o tempo está próximo. Deus tem uma bênção para todos os estudantes da Bíblia. Todos que estudam a Bíblia, Deus tem abençoado as pessoas. Tanto o Velho como o Novo Testamento, Deus tem abençoado os estudantes da Bíblia, aqueles que estudam a Bíblia com a intenção de buscar a Deus, com a intenção de aprender mais, se aproximar mais de Deus. A Bíblia tem um sinônimo de palavra de biblioteca. Ela é o livro dos livros. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes. O primeiro autor, que foi Moisés, que segundo os teólogos escreveu o livro de Jó, até o último autor, que foi João, que escreveu justamente aqui o livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, quando estava preso, passou 1.600 anos. Mais ou menos esses 40 autores, muitos deles nunca se conheceram, nunca se viram. Mas a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela não se contradiz. Algumas mensagens da Bíblia são contraditas pelos homens, mas não pela Bíblia, ela nunca se contradiz. Muitas pessoas já tentaram destruir a Bíblia, já houve guerra para tentar destruir a Bíblia, mas não conseguiram. Então, a Bíblia diz que realmente, eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus. No livro de 1 Timóteo 4,16 diz que ela é útil para ensino, para compreensão, para repreensão, a justiça para que o homem seja perfeito. E a Bíblia diz também que examinar as Escrituras, né? Jesus falou, examinar as Escrituras porque julgaste nela a vida eterna. E quando chega aqui no livro de Apocalipse, Deus tem uma benção especial para todos os estudantes do Apocalipse. Você que estuda Apocalipse, então Deus tem uma bênção especial para você. Bem-aventurado aqueles que estudam. Não só estudam, não só lê, mas também praticam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Mas o Apocalipse é tão difícil de entender, algumas pessoas podem dizer, é muito difícil entender o livro de Apocalipse. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui, em poucos minutos, como eles entenderam o livro de Apocalipse. Para entender a Bíblia, você tem que estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, preceito mais preceito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando vai falar sobre a volta de Jesus, não existe aqui um capítulo todinho que fale só sobre a volta de Jesus. Vamos falar só sobre a ressurreição. Não existe um capítulo todinho aqui na Bíblia que fale sobre a ressurreição. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, vai encaixar aqui, encaixar ali, até então formar ali um assunto sobre este assunto aí, sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, etc. Sobre qualquer assunto que você quiser, você não vai encontrar ali direto somente no assunto. Outra coisa que nós devemos entender é que ninguém pode formar uma doutrina com um ou dois versículos isolados. Não se forma doutrina assim. Para formar uma doutrina, ela tem que ter apoio de toda a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Toda a Bíblia tem que ter apoio, não só o Velho, não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia tem que apoiar para poder se formar assim, uma doutrina. Mas o Apocalipse é tão difícil assim de se entender? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em esses chifres, nome de blasfêmias. Quando você lê assim o livro de Apocalipse capítulo 13, você não vai entender nada. Vi emergir do mar uma besta. Mas quando você começa a estudar a Bíblia, a própria Bíblia vai dar as suas interpretações. Porque o livro de Apocalipse, 99% do que você lê no Apocalipse, você não entende. Salmos, Mateus, outros versículos, outros livros da Bíblia, quando você, 99% você entende como está escrito ali. Mas quando chega no Apocalipse, não. 99% você não vai entender. Por quê? Porque é escrito em símbolos. Por que foi escrito em símbolo de Apocalipse? Porque lá na época, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E João foi levado para uma prisão perpétua, para uma prisão de segurança máxima, que era a ilha de Patmos, quando era impossível de fugir de lá. E lá na ilha de Patmos, ele teve as visões, escreveu o Apocalipse, mas escreveu muito em símbolos. Mas como entender os símbolos? Onde se encontram os símbolos aqui? Como as interpretações do símbolo? O próprio Apocalipse. Como eu li para vocês agora, vou repetir, Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia diz o seguinte aqui, ó, capítulo 17 de Apocalipse, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. A mulher
Nós sabemos que profecia significa igreja. Então nós já sabemos aqui, as 7 cabeças simbolizam o quê? 7 montes. E quando você chega aqui no mesmo capítulo 17 de Apocalipse, no verso 12, diz assim: os 10 chifres que vistes, olha só, os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam, ó, ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Então vejam bem aqui, chifres significa o quê? Reis. E lá no livro de Apocalipse, aqui no Apocalipse nós vemos que as 7 cabeças são que 7 montes. Quando você lê aqui embaixo, no versículo 16, diz assim, capítulo 17, verso 16, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, a meretriz, são povos, multidões, nações, línguas. Vê como é fácil de entender Apocalipse? A própria Bíblia dá sua interpretação. Vamos então interpretar lá Apocalipse capítulo 13, rapidinho. A gente não vai dar os detalhes apenas para você entender aqui. Virmigir do mar. O que significa mar? Multidões, nações, tribos e línguas. Virmigir do mar uma besta. O que significa besta? Poder, um reino. 7 cabeças. O que significa 7 cabeças? 7 montes e também 7 reis. Virmigir do mar uma besta de multidões de povos, um poder, que é onde se encontra esse poder? Onde tem 7 montes, onde tem 7 colinas. A única cidade do mundo que é conhecida como uma cidade de 7 colinas é Roma, que tinha 10 reis, que ainda não receberam seu poder. De onde surgiu o reino europeu? Lá de Roma. No ano 476, quando as últimas tribos bárbaras invadiram ali Roma, então tiveram a sua liberdade, porque pertenciam a Roma, formaram então reinos europeus.